Olá, muito bom dia, queridos. Paz seja convosco. Graças ao Senhor, mais um dia com vocês aqui no canal. O canal Reino em Pauta, que já está há um bom tempo servindo os amados irmãos. Eu quero agradecer a sua presença, você que está ligadinho conosco, acessando sempre o nosso vídeo. E também quero agradecer a todos vocês que já se inscreveram no canal. E se você acessou nosso vídeo e ainda não se inscreveu, olha, é tempo de se inscrever para podermos caminhar juntos com essa poderosa palavra. Gente, é sempre uma alegria ter vocês aqui. Muito obrigado por essa comunhão. Queridos, o sentimento que veio da parte do Senhor, o Senhor deu esse sentimento e foi algo lindo o que aconteceu acerca do tema dessa série, que é a porta chamada Formosa. Olha só. Já ouviram falar essa palavra? Já leram essa palavra? No livro de Atos, capítulo 3, revela a cura de um mendigo que era aleijado. Olha, veja bem, o camarada era mendigo e era aleijado. Vamos ao texto então, diz assim, ó. Certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo à hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar ao pátio do templo, pediu-lhe esmolas. Pedro e João olharam bem para ele. E então Pedro disse, olhe para nós. Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo o Nazareno, ande. E segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os seus pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que acostumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Meus amados, eu creio que nós temos algo maravilhoso a entregar aqui nessa palavra. Em primeiro lugar, quando a gente lê a porta chamada Formosa, tem um porquê ela era formosa. É porque realmente ela era formosa. Essa porta era a porta principal, era uma porta extremamente grande. Gente, se não me foge a memória, ela dava cerca de 25 metros por 25, certo? Eu acho que era 25 metros de altura por 25 de largura, se não me foge a memória. Usava 10 homens para abrir e fechar a porta. Então, para você ter uma ideia como é que era a porta chamada Formosa. E o que nos chama bastante atenção aqui na palavra, queridos, que nós queremos liberar ao seu coração, é que a Bíblia diz que eles, de repente, um dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. Isto era 3 horas da tarde. E estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entrassem no templo. Eu quero observar aqui uma pessoa que não fala o nome dela. Uma pessoa anônima. Porque se não está o nome aqui, é uma pessoa anônima, né? Porém, ela tem uma valia muito grande nesse episódio. A Bíblia diz que quando Pedro e João estavam subindo, irmãos, para orar, estava sendo levado um homem
um homem levado para a porta do templo chamada Formosa. Esse homem era aleijado de nascença e ali ele era colocado todos os dias para pedir esmola. Então nós conseguimos aqui entender o objetivo desse homem que ia para a porta chamada Formosa. E como eu disse, eu quero fazer alusão também a esse que levava o homem, né? Olha que incrível, irmãos. Um homem carregava alguém todos os dias e colocava à porta do templo com um objetivo. Qual que era o objetivo? Pedir esmola. A Bíblia diz que esse homem, além de ser mendigo, além das condições dele ser precária, ele era aleijado dos seus pés. Então era uma situação difícil. E aquele homem que o ajudava, ele tinha um único propósito. O propósito dele era colocar o homem na porta chamada Formosa. Agora, vamos fazer um paralelo aqui e ter uma ótica de dois homens indo para a oração. Irmãos, o objetivo de Pedro e João era orar. E era o horário da tarde, às 3 horas da tarde. E de repente, o que acontece? Pedro e João encontram com aquela cena. Qual era a cena? Um homem carregando um outro homem aleijado dos seus pés. Para fazer o quê? Ir ao culto? Não. Para pedir oração? Não. Para conversar com alguém? Não. Para pedir esmola, para mendigar. Engraçado, né? Alguém leva alguém para mendigar. Mas de repente chega dois homens que têm um encargo glorioso. Esses dois homens vão orar, mas eles têm a presença manifesta de Deus dentro de si. Eles têm o poder de Deus dentro de si. Tanto é que eles iam indo para a oração. Então, de repente, é um encontro incrível. Alguém levando alguém para pedir esmola. Aventurar. E alguém levando alguém dentro de si, que é poderoso para curar, para salvar, para batizar, para restaurar. Então, como todos os dias acontecia, ao encontrar, Pedro e João foram abordados. Vamos imaginar a abordagem? Por favor, Senhor, o Senhor pode me ajudar? O Senhor pode me dar uma esmola? Pedro olha para ele e vê um homem paralítico, ou seja, aleijado dos pés. Não é totalmente paralítico, mas super aleijado. João olha e vê aquele homem daquela forma. Gente, entra comigo no cenário agora. A pessoa que levava ele, olhando para aqueles dois homens, eu acho que eles vão dar um dinheiro. Era normal, gente, aquela porta, ela tinha uma formosura tão grande. Quem entrava por ali, possivelmente, tinha alguma coisa. Que era uma porta extraordinária. Outra coisa que eu quero observar com vocês é que, naquela época, na lei judaica, uma pessoa paralítica ou uma pessoa aleijada, uma pessoa assim, não podia ficar muito próximo das pessoas. Porque surge uma pergunta, né? Por que o homem não entrava dentro do templo? Porque havia uma restrição. Então, queridos, o aleijamento daquele homem lhe causava uma restrição. Ele não podia nem entrar no templo para ser, quem sabe, curado. Mas acontece uma coisa tremenda, irmãos, que eu quero observar com você. Quando Pedro e João entram, eles vêm vindo e eles veem aquele homem. Certamente eles conheciam o funcionamento do templo e a lei da judaica. E de repente Pedro olha para ele e vê ele pedindo esmola. E então os dois fitam os olhos e Pedro diz: nós não temos ouro e nem prata, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Dá o que tem. Um ia levando o homem para pedir esmola. Outros ia indo para o templo para oração. O foco é totalmente diferente. O foco, irmãos, faz a diferença. Através desse foco, dessa fé, dessa comunhão de Pedro e João, que iam indo orar, eles olham para o homem aleijado, irmãos, aleijado, mendigo,
E eles dizem, nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos te damos, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Fico maravilhado com a ousadia de Pedro. Fico maravilhado com a ousadia de João. Fico maravilhado, irmãos, com a manifestação do poder de Deus na porta chamada Formosa. Quantas pessoas passaram ali, pessoas de dinheiro, de condições, e olharam aquele homem em outros dias, entrando, ou com desejo que alguém entrasse com posse para lhe dar uma esmola, e não fizeram nada. Irmãos, aí mostra a grandeza de quem carrega o encargo, de quem carrega a presença de Deus. E eu quero falar para você, Pedro e João carregavam a presença de Deus, eles tinham um encargo da vida de Deus, da cura, da bênção de Deus, eles tinham um encargo da restauração. Quero falar a você que esse mesmo encargo de Pedro e João está sobre aqueles que creem no Senhor, aqueles que acreditam no Senhor, eles têm o poder de Deus sobre si, porque a Bíblia diz que o poder de Deus está na igreja. A igreja, ela tem a unção de Deus, aleluia. Por isso a igreja tem autoridade, irmãos. A igreja não precisa ficar levando alguém para mendigar. A igreja tem sobre si o poder de Deus para entregar, para derramar a unção e a glória de Deus sobre a pessoa. Fico maravilhado nesse ponto que, irmãos, quando Pedro derrama, aleluia, a presença de Deus sobre aquele homem. E Pedro diz assim, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, por favor, levanta e anda. Irmãos, e algo aconteceu naquele momento porque alguém derramou, alguém que não observou o mandamento humano, alguém que não observou a lei judaica. Ele podia falar assim, vamos passar de largo, porque o homem, além de ser mendigo, é aleijado. Então ele tem maldição, porque o mendigo não tem nada, a roupa dele é chata, é feia, é horrível, o mendigo era aleijado, então Pedro e João poderiam se separar dele como outros faziam, mas não, eles derramaram o que eles tinham. Guarda essa palavra, derramaram o que você tem. Pai, eu quero te agradecer por esse momento, por essa palavra, quero pedir que o Espírito Santo continue liberando vida sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês, um grande abraço e até amanhã.